Olá pessoal, sejam muito bem-vindos! Vou deixar este vídeo salvo no meu canal e também nas minhas redes sociais. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Tormenti, eu sou engenheira de bioprocessos, biotecnologia e mestranda em microbiologia. E, conforme prometido, vou fazer uma série de vídeos falando sobre a microbiologia na nossa vida. Principalmente falando sobre o microbioma da nossa pele e a sua relação com os cosméticos. Por que a gente precisa prestar atenção não só àquilo que a gente come, mas àquilo que a gente usa de forma tópica na nossa pele, seja do corpo, do rosto ou mesmo no nosso couro cabeludo. Então, para começar a falar sobre esse assunto, nada melhor do que contextualizar, né? Contar um pouco da história, como que começou esse papo de microbioma, o que é isso afinal, depois a gente vai passar por algumas definições nos vídeos mais adiante. Eu não pretendo que este vídeo aqui fique muito longo, então eu vou contar um pouquinho da história, de como se começou a estudar o microbioma, e eu acho que vocês vão gostar. Se não gostarem também, é só escrever ali embaixo, dar sugestão de temas, que daí a gente pode conversar sobre isso, certo? Então, estou compartilhando aqui minha tela com vocês, por isso que eu estou pequenininha aqui no canto. E vamos começar falando sobre uma crença que existia no passado, que era a crença da autoinfecção por estase intestinal. O que é isso? Não é esquisito, né? Basicamente, o pessoal acreditava que os nossos intestinos só traziam coisa ruim. Que o indivíduo ficava doente por causa disso, porque imagina, né? É um lugar onde ficam armazenadas as fezes, né? E fezes, imagina, fede, não pode ser uma coisa boa. Então, a forma como a gente encara as fezes, o próprio suor, ou seja, as formas que a gente tem de eliminar resíduos, toxinas, enfim, elas sempre foram muito mal vistas. E isso remonta a tempos bem antigos. Então, desde que o mundo é mundo, a gente tenta fazer o quê? Eliminar isso de nós. Então, ao longo de várias civilizações, com o passar do tempo, várias civilizações foram desenvolvendo seus métodos para se limpar disso que eles acreditavam que era uma coisa ruim, né? Deixa eu passar aqui adiante. Opa. Deixa eu ver se está mudando. Mudou, tá. Então aqui, olha, a gente tem, só para contextualizar do que a gente vai falar, eu acho importante quando a gente está estudando alguma parte do nosso corpo, localizar isso, para a gente começar a mentalizar onde é que tá. Então, nós vamos falar aqui de intestino. A gente sabe que a gente tem o intestino delgado, que ele fica ali bem próximo do estômago. Na sequência, a gente tem o intestino grosso. E o cólon, ele faz parte do intestino grosso. Na verdade, ele é a maior parte do intestino grosso. Vocês podem ver aqui nessa figura aqui, o intestino grosso, que tem o apêndice. Toda essa parte aqui é o intestino grosso, tá? Aqui do lado direito, a gente tem em verde o que é o cólon. Ele compreende 1,5 m do que é o intestino grosso. Então, ele é a maior fração em comprimento do intestino grosso. E ele tem a sua importância. Mas nem sempre a humanidade soube da importância do cólon, do intestino. Por isso que eu trouxe esse histórico para vocês, que é inclusive o histórico da própria medicina. E é interessante a gente saber como eram as coisas antigamente para a gente compreender até alguns hábitos que permanecem até hoje, né? Lá na época dos egípcios, eles, como eu falei para vocês, eles acreditavam que os intestinos eles eram a fonte das doenças. Por quê? Porque o indivíduo comia, alguns alimentos eram mal processados e aqueles alimentos apodreceriam, então, ali nas vísceras da pessoa e isso causava as enfermidades. E aí, então, nesse contexto, a doença ela era vista como algo natural, era uma consequência, porque todo mundo come, todo mundo faz cocô, né? Então, naturalmente, todo mundo, uma hora ou outra, ia ficar doente. E qual que era a solução que eles encontraram? Como eu disse para vocês, várias civilizações desenvolveram isso, mesmo sem ter contato entre si. Até mesmo aqui no Brasil, antes da chegada dos portugueses, os nossos índios também tinham os seus métodos de se limpar, né, do acúmulo de fezes, também usavam purgativos, clisteres, tá? E então, eles utilizavam os purgantes, os eméticos, que é para a pessoa vomitar, as sangrias, que normalmente eram utilizadas quando os outros métodos não funcionavam. E os clisteres, que são as famosas lavagens intestinais, hoje mais conhecidas como chuca. E aí eu vou mostrar uma figura aqui pra vocês. Eu ia falar foto, mas não é foto. É um desenho que mostra esse procedimento, olha só. Esse senhor aqui tá
segurando uma espécie de seringa, né, na ponta. Ela tem tipo um caninho, né, de um diâmetro menor, e aqui, por pressão, ele provavelmente vai injetar água, mas se fazia isso com outros líquidos além da água, tá? Pasmem, tinha até pimenta envolvida no negócio. Se vocês forem pesquisar, né, os métodos utilizados para fazer essa limpeza, vocês vão ficar meio chocados. Enfim, aqui este senhor vai fazer o procedimento neste outro que tá sobre a cama aqui. E notem que ele parece estar vomitando também, porque tem uma bacia que o homem tá segurando, então ele tá fazendo de tudo, né, pra ficar bem, pra ficar saudável, limpar seu corpo das coisas ruins. Esse outro aqui não quer nem ver o que tá acontecendo, né? E isso tudo, né, essa figura aí é do século XVIII, tá? E esse hábito perdurou por bastante tempo, tá, gente? Nesse livro, é uma coletânea de crônicas da história da medicina. E aqui, nessa página, nesse livro, tem um depoimento de Heródoto. Ele registrou o seguinte depoimento sobre os egípcios: que eles tinham o costume de se purgar todos os meses do ano por 3 dias consecutivos. Pensa, 3 dias lá no trono, esvaziar a alma, né? E eles faziam isso porque eles achavam que todas as enfermidades vinham da onde? Dos alimentos, né? Por causa daquela história lá que o indivíduo comia e tal, parará. Depois, nós temos Hipócrates, que dizia assim: bom, na verdade o que está acontecendo é o seguinte: o ser humano ele tem 4 substâncias principais, e quando essas substâncias estão em desequilíbrio, o indivíduo fica doente, do corpo ou do espírito. E quais são essas 4 substâncias? Que ele chamou de humores: o sangue, a fleuma, que é o muco do trato respiratório, bile amarela e bile negra, que estão representados nessa figura aqui do lado. Segundo ele, se uma pessoa tivesse qualquer uma dessas substâncias a mais ou a menos, era um desequilíbrio que justificava então a pessoa ficar doente. E para equilibrar isso daí, tinha que fazer o quê? Sangria, clisteres, que mais? Eméticos para a pessoa vomitar, purgativos. Então, os métodos eram os mesmos. Ele só criou uma outra causa para poder explicar por que a pessoa ficava doente. Então, era por causa de um desequilíbrio moral. E aí a pessoa era dita estar de mau humor, porque ela estava com esse desequilíbrio. E tinha que combater dessa forma. Depois veio Galeno, né? Galeno, seguidor de Hipócrates, abraçou essa ideia da teoria moral, fez um monte de livros lá, escreveu um monte de coisa que ficou disponível para toda a comunidade médica, e que foi inclusive traduzida para o pessoal lá do Oriente, onde se fundaram vários centros de estudo na área da medicina. E durante 1.300 anos, a gente diz que houve uma estagnação nos avanços na medicina. Por quê? A humanidade estava atravessando o obscurantismo da Idade Média, cujo fundamento era esconder o conhecimento das pessoas. Então ninguém batia de frente com esses caras, ninguém tinha coragem de dizer para eles: não é bem assim, vamos estudar direito esse negócio e tal. E aí, esses tratamentos aí, eles estavam tão arraigados já, né, porque tanto tempo fazendo isso, né, que durante os séculos 17 e 18, o pessoal usava demais, assim, principalmente na França. Tem um relato lá de um rei da França, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que ele utilizou assim, mais de 1000 vezes esses procedimentos para limpar o corpo. Então, no século XIX, nós temos 2 nomes fundamentais dentro da microbiologia: Louis Pasteur, com a descoberta das bactérias patogênicas, e o Robert Koch, que cunhou alguns postulados, os famosos postulados de Koch, que visam estabelecer uma metodologia entre o agente causador de uma doença e a manifestação dessa doença. Então, é uma metodologia para fazer isolamento, cultivar esse micro-organismo. A gente usa isso bastante dentro da microbiologia. E então o mundo passou a conhecer o possível agente causador de todas as doenças da humanidade. E assim eles acreditavam. Por quê? Porque o indivíduo comia, o resto desses alimentos, ou que não eram bem processados, serviam de alimento para essas bactérias, que por sua vez iam produzir toxinas lá no cólon, que era um ambiente super favorável para que elas se reproduzissem. E assim se seguiu, ainda pensando, né, que as doenças eram provenientes dessa região, mas agora se conhecia quem podia estar causando esse problema. Ainda no século XIX, nós temos uma figura importante, que foi o Metchnikoff. Metchnikoff era um russo, biólogo, microbiologista, e ele ficou conhecido pelo pessoal dele ali como um russo comedor de iogurte. E isso tem uma razão de ser, né? O Metchnikoff acreditava que a ingestão de leite fermentado, principalmente com espécies do gênero Lactobacillus,
eram capazes de inibir as atividades dos micro-organismos maléficos que estavam lá no cólon, porque essas espécies são capazes de atravessar, de sobreviver a todo o nosso trato gastrointestinal e colonizar ali o cólon, exercendo esse papel. E ele tinha vários discípulos que faziam a mesma coisa que ele, tomavam bastante iogurte e isso, segundo ele, traria mais qualidade de vida para as pessoas. Além disso, ele fez contribuições muito relevantes na área de imunologia, tanto que ele recebeu o Nobel de Medicina em 1908 pelas contribuições dele nas descobertas do processo de fagocitose, que está relacionada com a nossa imunidade. Só que Metchnikoff foi um homem que pensava muito diferente dos seus conterrâneos. E a gente sabe que uma pessoa, quando pensa diferente da maioria, ela não é levada muito em consideração, né? Então ninguém dava muita bola para o Metchnikoff naquela época não, viu? No século XX, temos o advento do raio-x, que permite aos médicos visualizar toda essa região, né? Só que na posição em pé. Qual que é o problema disso? Antes, os médicos tinham conhecimento de anatomia de pessoas deitadas. Quando o indivíduo fica de pé, os órgãos eles não ficam na mesma angulação do que quando o indivíduo está deitado. Como eles submetiam somente pacientes sintomáticos, pacientes doentes ao raio-x, eles achavam que essa falha, né, na angulação, na posição dos órgãos, era o que estava causando esse problema. Qual que era a solução que eles encontraram? Vamos operar essa pessoa, vamos fazer uma cirurgia e colocar tudo no lugar e a pessoa vai ficar, ó, joia. E surgiram as pexias, que eram essas cirurgias para colocar tudo no devido lugar, conforme eles tinham aprendido nos livros textos de anatomia. Ninguém teve a ideia brilhante de colocar uma pessoa saudável no raio-x e ver que estava tudo bem, que a posição dos órgãos estava certa. Com certeza, se isso fosse um artigo científico hoje, não ia passar, porque, né, a gente tem que fazer testes de pessoas saudáveis e pessoas doentes. Mas, enfim, né, não foi feito isso e muitas pessoas passaram por essa cirurgia, inclusive tendo parcialmente ou totalmente o seu cólon removido. Mas a gente teve outras vozes que passaram a se somar. Em 1913, 1914, a gente tem o Hertz, o Marx, que acreditavam que o cólon tinha sim o seu papel, o intestino, de uma forma geral, tinha sim a sua importância e que seria muito estranho ter um órgão tão grande, né, 1,5 metro só de cólon, né, falando só de cólon, tem 1,5 metro de uma coisa que ninguém sabe para que serve e fala que não serve para nada, ou que serve para trazer doenças, né. Segundo Marx, se ele não fosse necessário, ele nem existiria, não estaria ali, ou teria se atrofiado com o não uso. Ele deve ter certamente se lembrado de Darwin, né? E essas vozes foram muito importantes nesse processo de, não, vamos estudar o cólon. O Hertz, esse artigo dele e outros estão disponíveis para leitura, quem quiser. Nesse aí especificamente, ele observou os movimentos peristálticos, né, que são os movimentos involuntários ali do intestino de uma mulher que tinha câncer nessa região. E ele registrou tudo isso. Então, aí começaram a estudar qual era a função, na verdade, dos intestinos, né? Que eles não servem só para armazenar fezes e, como se dizia antes, trazer doenças. Nós sabemos hoje que em algumas condições bem específicas, algumas bactérias são capazes de atravessar essas paredes e provocar algumas infecções. Mas não é o que acontece na maioria dos casos. Inclusive, a maior parte da nossa imunidade tem a ver com a saúde do nosso intestino. A gente depende desses micro-organismos que vivem ali. Mas isso a gente vai falar mais adiante. Depois a gente tem a Primeira Guerra Mundial, que eclodiu em 1914 e foi até 1918, e que ocupou a comunidade médica e científica com outras questões mais pungentes, né? Então tinha ferimentos de todo tipo, traumatismo, desinterias, epidemias acontecendo, tudo ao mesmo tempo, e a história do cólon ficou meio esquecida. Mas esse hábito de fazer as lavagens intestinais e usar os purgativos estava bem disseminado já na população. Então eles faziam isso por conta própria mesmo, não precisava o médico dizer, faz tal coisa. Não. Mesmo sem qualquer comprovação científica de que isso de fato funcionava. O que tinha era só relato de caso, o fulano fez, ficou bem, ficou com a saúde restabelecida. E hoje, com o conhecimento que nós já possuímos, nós podemos afirmar que a ingestão de fibras naturais, ela é essencial para o bom funcionamento dos nossos intestinos, que elas agem como se fossem escovinhas, elas vão mantendo ali os cílios
das paredes do nosso intestino de forma funcional, né? Aquela mucosidade que existe, ela tem que estar sempre ali saudável para que ela exerça o seu papel, né? Ingerir bastante água e dentre outras coisas. Mas naquele tempo não se sabia, então esse era o conhecimento que eles tinham e eles lidavam dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse era o tópico que eu queria trazer para vocês hoje, para contextualizar um pouco de como era vista da microbiota intestinal no passado. Desculpa. E eu deixei aqui algumas sugestões de temas. Eu gostaria que vocês também deixassem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês têm alguma dúvida a respeito de microbiologia e qual é o tópico que vocês querem ver no próximo vídeo. Caso ele não esteja aqui listado, deixe sua sugestão. Muito obrigada, que tem meus contatos também. Até o próximo vídeo.